Olá, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Marcos Costa. Estamos começando mais um Pode Falar, aonde temos uma convidada muito especial hoje, né? Nós teríamos dois convidados, que seria a Val, minha convidada especial, e o Fábio Viosa. O Fábio Viosa hoje teve um probleminha pessoal, não pôde comparecer, tá? E também o meu amigo aqui, meu irmão, meu parceiro de live, que nós sempre fazemos juntos a live, também teve um problema pessoal, né? A filhinha está no hospital, desejo a ele aí tudo de bom, que a filhinha dele tenha aí uma ótima recuperação, tá bom? E hoje nós vamos estar aqui fazendo um bate-papo todo especial, tá? Para falar sobre a deficiência visual, a inclusão, e vocês vão conhecer uma pessoa maravilhosa que é a Val. Val, seja bem-vinda, um prazer estar com você aqui, né? E nós vamos bater um papo aí maravilhoso sobre deficiência visual e inclusão, tá bom? Então, prazer é meu. Gostaria de passar a palavra para você falar um pouquinho aí sobre você, né? Quantos anos você tem, o que você faz, né? Quais são as suas atividades do dia a dia, e assim nós vamos envolvendo aí a nossa conversa, tá bom? Vai lá. Bom, meu nome é Valéria Cristina, eu tenho 54 anos, tenho baixa visão, hoje severa, e sou professora de educação especial, atuando na área de orientação e mobilidade no Lar das Moças Cegas, onde fiz a minha reabilitação. Bacana. Eu sei que você tem filhos aí. Quantos filhos você tem? Tenho 2 rapazes e uma moça. E o Gabriel, né, que é o meu filho do coração. Que é o filho do coração, que é filho do Fábio Viosa, Isso, né? E aí você, né, tá aí também com esse papel de mãe do Gabriel, né? Uma família linda, maravilhosa, que eu tenho a honra de conhecer, né? E você, Val, você teve a deficiência visual, né? Foi adquirida, foi congênita? Como é que foi a deficiência visual com você? Com quantos anos? Né, se você nasceu assim, ou se você adquiriu e quando você adquiriu, com quantos anos foi? Então, eu tenho retinose pigmentar, né? É uma doença congênita, só que ela se apresenta em algum momento da vida. Então, no meu caso, no caso da minha irmã mais velha, que também é baixa visão como eu, foi na adolescência, né? Assim, aos 13, 14 anos, ela se apresentou. Eu além da retinose, eu também tenho miopia, então eu sempre usei óculos desde de 6, 7 anos. Então chegou uma hora que o óculos não resolvia mais. E aí eu comecei a ter perdas, né, na escola e tal, e aí começou a deficiência a se apresentar. Então, assim, além então de uma única patologia, que era a retinose, você também tinha a miopia. Então, isso é possível, você ter outras variantes aí de... Sim, sim. Pode ter não só a miopia, mas também, até por conta da RP, né, que era a retinose pigmentar, a própria catarata, né? Ela também pode desenvolver com pessoas que têm essa patologia, né? Que no caso é a retinose pigmentar. E para o povo aí de casa, né, quem está nos assistindo, entender como é que é, o que é a retinose pigmentar, como é que é? Quais são os sintomas? Como é que funciona? Então, a retinose, eu vou dar um exemplo assim que eu costumo dar, né, para os meus... Só falar um pouquinho mais alto, né? Mais alto? E aí, a voz aí. Então, vamos imaginar uma foto antiga, uma foto muito, muito velha, que você olha assim e tem alguns borrões, às vezes em determinados locais você não consegue entender o que é aquilo. Geralmente são fotos muito antigas. É assim que a gente, que é o resíduo da pessoa que tem a retinose pigmentar, que nada mais é que manchas na retina. São manchinhas, né? Ela pode se colocar no centro da mácula ou na região periférica. No meu caso, eu não tenho a visão central. Então, é bem no centro da pupila que tem essas manchinhas,
e aonde elas aparecem, há uma degeneração macular, e aí naquele ponto exatamente eu não enxergo. Ok. E aí, então, pode ser, então, não só na região periférica, mas também pode Na acontecer central, na central, né? exatamente. E aí, quando você percebeu isso, você tinha quantos anos mesmo? Então, eu tinha de 12 para 13 anos, porque na verdade, eu fui tendo dificuldades em chegar na lousa. Então, eu comecei a emprestar caderno, eu comecei a ir para frente. Chegou uma hora que eu Cada vez estava mais, né? até aí repetir a quarta, repetir a quinta. Eu já estava na mesa do professor, aquela moça bem grandona com os pequenos. E aí ficou bem complicado. Foi onde eu, claro, não aconselho ninguém, mas foi onde eu parei de estudar na sexta série por conta da dificuldade de enxergar. As dificuldades, né? E aí você, obviamente, quando você sentiu essa dificuldade, foi o professor quem informou aos seus pais do que estava acontecendo contigo, assim que eles, né, devem ter, não sei, acredito eu que eles devem ter percebido alguma situação atípica, né, ali naquele momento contigo. Foram eles quem levaram essa questão para os seus pais ou não? Foi você mesmo que chegou lá e falou para os seus pais? Como é que foi? Então, nessa época, não tinha assim muito, não se falava muito em deficiência visual e na verdade a gente também não sabia, né, que isso que acontecia comigo era uma deficiência, né, se estabelecendo ali. Então, quando eu decidi que não queria mais passar por aquele tipo de situação, e aí meus pais foram chamados à escola e aí por conta deles mesmo, dos meus pais, né, nós procuramos um especialista e foi quando ele falou. Inclusive na época eu tinha 14, de 13 para 14 anos. E o doutor especialista, ele falou assim, olha, se o senhor quiser que ela volte a estudar, ela tem que estudar no Lar das Moças Cegas, que é uma escola para cegos, né? E aí meu pai ficou muito bravo. Imagina, minha filha enxerga, né? Porque naquela época não tinha esse olhar com mais cuidado como é hoje. Primeiro há aquela negativa, né? Aquela Sim, negação, não, sim. pelo amor de Deus, não precisa, que isso, tal, né? A pessoa não entende ainda, né, a necessidade, né? E depois é que ali a ficha vai caindo, né? Enfim, eu acho que isso ainda tem nos dias de hoje, não, Val? Essa questão daquela aceitação de que a criança, de que o adolescente, ele tem ali alguma deficiência, alguma questão ali que precisa ser cuidada, né? E aí naquele primeiro momento talvez os pais não acreditam, né? Acreditam que aquilo é momentâneo, que não vai precisar de uma intervenção, né, mais elaborada, mais técnica, né? E às vezes acaba que prejudicando, né? Então, Marquinhos, eu penso assim, tudo que é feito com antecedência, que é preventivo, acaba tendo um resultado melhor, né? Nessa questão da deficiência, é uma questão não só visual, mas no modo geral, é uma questão assim um pouco preocupante, por quê? Porque a deficiência não vem só para a pessoa, vem para a família, mas nem sempre a família se coloca também à disposição para correr junto, né, para reabilitar essa pessoa, para procurar tratamento, né, técnicas que vão melhorar a vida dele. Então, é fundamental que essa aceitação não venha só para a pessoa que está passando por aquela, né, que é deficiente, mas também para a família. Isso só vai favorecer. Sim. Bom, lembrando que nós estamos aqui com a Val, né? A Val, ela é uma pessoa muito querida, muito especial, cuja eu tive a honra de conhecer ao longo desses anos, né? E o que nós estamos hoje trazendo aqui é isso, né? São informações, é bem um serviço de utilidade pública, né? Onde você vai compreender, né, o que é a deficiência visual, né? Quais são as características, os sintomas, né? Os cuidados, a prevenção, que também tem a questão da prevenção, né? Sim, então, tudo isso você vai entender hoje, conhecer a história magnífica dela, tá bom? E ela nos acompanhe. Se você tiver alguma pergunta, vou tentar ler aqui alguma pergunta aqui de vocês, tá ok? E aí nós vamos fazendo este bate-bola aqui, esse bate-papo todo especial com a nossa convidada de hoje, tá bom? E aí, Val, você hoje é uma professora de orientação e mobilidade, é isso?
Isso mesmo. Tá. E o que significa, como é que é esse trabalho, como é que funciona? Então, a orientação à mobilidade é a arte de mostrar, né, ensinar para o deficiente visual, para que ele busque no ambiente em que ele está as referências importantes para se locomover através dos sentidos. Ou seja, aonde eu estou, para onde vou, como que eu faço para chegar lá, usando os sentidos que a gente chama de sentidos remanescentes, que é a audição, a percepção sinestésica, né, o olfato, o tato. E assim a gente ensina técnicas para que ele possa se locomover. Então, quer dizer que é verdade mesmo quando a pessoa ela perde um sentido, né, uma visão, ela consegue aí estimular outros sentidos, né, outros sensoriais, né, para que ele possa desenvolver aí algumas habilidades. Seria isso? Então, eu falo assim, os nossos sentidos, eles funcionam perfeitamente, né? Só que a visão, ela consegue trazer consigo todos os sentidos. Eu posso dar um exemplo bem prático. Por exemplo, uma foto de uma macarronada da mama, né? Então você olha aquela macarronada, né, cheio de molho, queijo ralado, aí você já lembra do sabor, você já lembra do cheiro quando né, está sendo preparada, da textura, né, do paladar. Então a visão, só com o olhar você consegue captar toda essa memória dos sentidos. Quando a visão não existe ou ela é reduzida, os sentidos se apresentam, né? Não que eles fiquem, digamos assim, mais apurados, mas eles se apresentam porque é a forma que o cérebro entende o único caminho que ele tem para acomodar aquela pessoa a caminhar, a se movimentar, enfim, a fazer tudo o que ele precisa. Ali naquele momento. Naquele Então, momento. ela tem uma memória, né, ali, quem perdeu a visão ao longo do tempo, né, ou tem uma visão reduzida, como ela tem uma memória. Exatamente. E que ela, naquela memória, ela consegue, às vezes, até vislumbrar ali o cheiro, imaginar, né, todo esse contexto aí de algo que ela tá, de algum objeto, de algo que ela tem um contato ali, né? Exatamente. E essa questão do tato, né? Porque a pessoa com deficiência visual, ela usa muito o tato, né? Exatamente. Então, o tato, a gente considera como o nosso segundo olho, né? Os nossos olhos da pessoa que não, do cego total, principalmente, né? Porque ele não tem outro recurso a não ser a percepção através da audição do tato, mas você consegue pegar um objeto e descrever ele todinho, só com o tato, né? Quem nunca procurou, vamos falar das mulheres, né? Numa bolsa, uma chave, um batom, né? Só procurando com o tato sem ter que olhar. Ou os próprios homens. De volta aí, deu um pouquinho aí deu um problema técnico, mas estamos de volta, estamos iniciando aqui. Então, acredito que algumas pessoas não pegaram essa questão do tato, né? Então, volta a falar um pouquinho aí do tato, exemplo aí da bolsa que você deu, né? Para a pessoa poder entender. Então, o deficiente visual, ele é estritamente tátil, né? Ele usa muito o tato, que a gente considera como os nossos segundo olho, né? Então, assim, eu posso, somente com o meu tato, dizer para você todas as características de um objeto, né? Posso perceber todo o contorno dele, porque isso é bem aflorado no nosso tato. E o deficiente visual, a gente estimula para que porque é o que ele vai utilizar nas atividades. Então, quem que nunca procurou alguma coisa dentro da bolsa, uma chave, né, ou dentro da gaveta, né, alguma caixinha, alguma coisa, uma ferramenta, sem olhar, né, só com o tato. Então, ele funciona tanto quanto os nossos olhos. Muito bem, legal. E aí você foi lá pro Lado das Moças Cegas, né? Lado das Moças Cegas é um local onde eu tive a honra, o prazer de trabalhar, de poder, né, dar aula de capoeira adaptada lá no Lado das Moças Cegas,
né? Tenho saudades, eu tenho aí fiz muitos amigos, graças a Deus, e tenho uma paixão incrível pelo trabalho que é realizado lá pelos meus amigos que estão lá hoje no lado das Moças Cegas, inclusive, né? Um abração aí a toda a direção do lado das Moças Cegas, aos professores, aos técnicos, aos alunos, né? A todos que fazem parte deste grande, né, dessa grande escola, desse grande núcleo que é o Lar das Moças Cegas, dessa grande família, né, que é o Lar das Moças Cegas. E eu queria que você contasse um pouquinho da história do Lar das Moças Cegas, e, né, porque eu sei que antigamente o Lar das Moças Cegas ele era um local onde só frequentavam as mulheres, né, até havia lá os dormitórios, e depois Sim. de um tempo, né, aí veio a questão de também incluir os homens né, na instituição. Como é que se deu isso, essa história? Eu gostaria que você falasse aí um pouquinho. Então, o Lar das Moças Cegas ele foi fundado em 1943, né? A princípio, um internato para moças, né? Daí este nome, né? Lar das Moças Cegas, e abrigava de 22 a 30 moças em período de internato, né, onde elas aprendiam as atividades da vida diária, também tinha a parte de escola, né, então elas tinham todo esse apoio para serem reabilitadas. Só que Pronto, voltamos. Quem sabe, que nem diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, e espero que não derrube mais o sinal, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aí no nosso... E aí, então, o Lar das Moças Cegas, ele foi criado ali para poder atender a moças que eram deficientes visuais. Isso. E em 1943, a partir, né, daí, amparava moças cegas, né? Em 1988, por conta, né, da demanda, viu-se a necessidade de abrir para ambos os sexos e também para todas as idades. Hoje nós temos, desde o recém-nascido até terceira idade, né, oferecendo todos os serviços, cujo eu sou um exemplo de reabilitação. Se hoje eu sou uma pessoa, me sinto totalmente reabilitada, graças a esse serviço de excelência que é o Lar das Moças Cegas. Eu costumo dizer que o lar ele é um divisor de águas na vida da pessoa com deficiência visual. Então, é um trabalho realmente de excelência, feito com muito amor. Bacana. E assim, quais são os tipos de deficiência visual, né? Então, quais são? Você falou da retinose pigmentar, né? Do glaucoma, quais são? Então, tem muitos... as patologias são várias, né? Nós temos casos lá de pessoas que ficaram cegas por causa idiopática, ou seja, não tem uma causa, né? Nós temos pessoas que ficaram cegas por cirurgias, tiveram alergia com a anestesia, e aí tiveram choque anafilático, voltaram deficientes. E tem as patologias, como você falou, né? O glaucoma, a diabetes é uma que tem muitos casos de retinopatia diabética, né? Que é o deslocamento da retina, ceratocone, o próprio glaucoma, né? Como já falei, a retinose pigmentar, enfim, são a catarata também congênita. Tem uma outra da prematuridade também, que eu esqueci o primeiro nomezinho, acho que é retinopatia da prematuridade, que já por conta de ser prematuro, né, não se forma totalmente a mácula. Então, assim, são várias patologias. Mas quando a gente fala de deficiência visual, há um tempo atrás a gente já via assim um cego, né, uma pessoa cega. Mas a gente sabe que ela tem uma classificação, que é o baixa visão, né? A pessoa tem um déficit de visão, tem uma perda parcial da visão. Ela vai procurar um tratamento, ela não consegue
nem com recurso óptico, nem com cirurgia, resolver aquele problema, ela é deficiente visual. Então, existe a baixa visão leve, a baixa visão moderada, que é quando essa dificuldade ela aumenta, mas a pessoa ainda consegue perceber cor, consegue enxergar detalhes próximos, né, ou de longe, dependendo da doença, mas ela ainda tem um bom resíduo. A baixa visão severa, que é o meu caso, né, hoje eu tenho de 3 a 5% somente do olho esquerdo, no olho direito eu já não tenho mais função, não distingo mais cor e não vejo mais detalhes, eu só vejo vulto. E depois a baixa visão profunda, que existem alguns especialistas que já consideram isso como uma cegueira, porque ela é uma visão sem função, né? Ela só tem essa pessoa só tem percepção do claro e do escuro. E por último, a cegueira total, que é quando é tudo fechado, sem nenhum foco de luz. Então, quando a gente fala de deficiência, a gente fala dessas classificações, desde o baixa visão leve até o cego total, né? Essa é a deficiência visual. Ok, e aí, quando a pessoa procura o Lar das Moças Cegas, que é a referência aqui, né, em pessoas com deficiência, Com certeza. tanto em Santos, na Baixada Santista, como no Brasil, né? Verdade. Acho que tem até pessoas de fora que vêm conhecer Sim, o trabalho do Lar das Moças Cegas, né, que é um serviço de excelência, né? E aí, quando essa pessoa com deficiência chega, seja ela criança ou adulto ou idoso, ela chega no Lar das Moças Cegas, como é que é feito esse trabalho, esse acolhimento, como é que é feito? Então, nós temos 3 pilares, né? Que é o serviço social, a saúde e a escola, né? Hoje o Lar das Moças Cegas, ele se divide nesses 3 pilares e, claro, tem os outros setores, outros serviços. Então, ela entra pela saúde, né? Ela recebe, passa por um oftalmo, recebe um encaminhamento e aí é atendido pela saúde. E aí eles vão avaliar, vão laudar, ver o que aconteceu com essa pessoa. Se é uma pessoa com baixa visão, lá através da saúde, ela vai passar pela psicóloga, pela ortóptica, para ver se existe um recurso que ela possa utilizar, mesmo sem tendo as dificuldades, mas que ela ainda tenha uma visão, resíduo útil para o seu dia a dia. Agora, se ela já tem assim uma grande dificuldade, aí ela vai ser encaminhada para a escola. Aí ela vai passar para a reabilitação. E aí ela vai passar por todos os serviços. O Braille, o AVAS, né, que é a Atividade da Vida Autônoma e Social, e a orientação à mobilidade, que são as 3 iniciais, e depois todos os outros serviços. E aí, como é que funciona? Também tem a questão da idade, como é que funciona para ela ir para as atividades, que tem todas as atividades ali do lar, né? Então, falando da escola, uma coisa que eu sempre falo, né, sempre que eu tenho oportunidade de falar, que me apaixonou nesse trabalho lindo do lar, é que numa escola comum você entra, né, por exemplo, vou estudar o primeiro ano do ensino médio, eu vejo lá, né, eu tenho tais matérias, né, tenho 9, 12 matérias, então eu vou lá, né, estudo, faço a prova, passo, acabou. No lar não, no lar existe uma pessoa e todo aquele corpo de docentes, né, a equipe técnico-pedagógica se reúne para ver o que foi falado, o que foi colhido, né, dessa pessoa através da saúde, da psicóloga, quais são as habilidades dele, o que ele gostaria. Ele quer se voltar para o esporte, para a música, não, ele quer voltar para o trabalho, ele quer terminar os estudos. Então, é feito um projeto único para aquela pessoa, dentro daquilo que ele deseja. Eu acho isso fantástico. E é um trabalho que dá muito certo, sabe? Então,
E isso que é feito com uma pessoa. Então, é um trabalho específico Específico. para cada pessoa Para cada que chega ali, Para né? cada Então, dependendo da sua necessidade, Exatamente. ele vai ser ofertado a ele ali uma atividade, né? Ou ali uma grade Exatamente. curricular ali, né? E aí caminham-se ali a parte pedagógica e a parte técnica, Sim. né? Como é que funciona essa parte técnica e pedagógica, né? Elas caminham juntas? Como é que funciona? Então, tem na parte da saúde, né, onde tem as técnicas, né, tem a psicóloga, tem as fisioterapeutas, né, a ortóptica, né, são pessoas maravilhosas, a própria oftalmo, né, e no caso da escola, aí existem os professores, né, e, inclusive tem as vertentes que são muito, muito fortes também, que é o esporte, né, as atividades físicas, né, que são várias, e também a música. Então assim, ele tem assim, uma gama de coisas para que ele possa se reabilitar e trazer um pouco de alegria para a sua vida. Perfeito. E também vale lembrar que também tem pessoas que têm a deficiência visual e também tem outras comorbidades, Sim. né? E aí, como é que funciona? Quais são as comorbidades que mais tem? E aí, quais são essas classificações? Como é que funciona? Então, nós temos alunos que têm autismo. É o assistente de voz, pessoal, que tá ligado. E é até bom você falar que tem o leitor de tela, né? Leitor de tela. Tem o celular hoje, tem os temas dos Vox, né? Que a pessoa com deficiência usa, né? Então, é assim, existe a parte de ampliação, né? Existem vários, como é que eu vou dizer, vários aplicativos para ampliar, para colocar contraste para as pessoas que têm baixa visão. E para as pessoas que não conseguem mais, né, como é o meu caso, usar o recurso de leitura, então tem os leitores de tela. Tanto para o celular, né, que é o Talkback para o Android e o VoiceOver para o iOS, né, que é o iPhone. E para os computadores nós temos o DOSVox, que é um programa mesmo, e o NVDA, que é um leitor de tela, de leitor do sistema Windows. E aí, obviamente, a pessoa com deficiência visual, ela está inserida no mundo da tecnologia, ela tem o WhatsApp, o Telegram, a internet, essa disposição. Chama carro de aplicativo, olha para ver se o ônibus está longe, enfim, a tecnologia está aí. Está presente também na nossa vida. E assim, às vezes as pessoas, né, acreditam ou acham, pensam que às vezes a pessoa com deficiência visual ela não tem ali uma acessibilidade, né, em algumas questões aí na vida, né? Por exemplo, o uso da tecnologia, da internet. E tem, né? Hoje tem toda uma aparelhagem, toda um recurso tecnológico para que as pessoas com deficiência visual ela consiga acessar, né? Ela ter essa acessibilidade à área da internet, né? Enfim, né? E eu falo isso até na questão da própria empregabilidade, né? Porque hoje em dia você pode se preparar tecnicamente, né? Fazendo um secretariado ou escolher, né? Porque nem eu, né? Sou pedagoga, né? Fiz a faculdade, mas eu poderia escolher uma área, né? de coordenação, de trabalhar na secretaria. E a tecnologia me dá todo esse respaldo hoje em dia para que eu possa, né, dentro da minha limitação visual, poder também desempenhar um bom papel como tal. E hoje temos aí pessoas com deficiência visual em várias áreas, né? Nós temos aí na área do direito, né? Nós temos o jornalismo, massoterapia, enfim, né? Pedagogia, enfim. A pessoa com deficiência visual ela tem essa autonomia, ela consegue trabalhar aonde ela assim quiser, né? Eu penso assim, sabe, Marcos, a inclusão, existe uma diferença de inclusão para inserção, né? Inserção é você
pegar algo, colocar ali, né? E deixar bonitinho para fazer parte daquela paisagem. A inclusão é você trocar de lugar com aquela pessoa. Então, por exemplo, empresa, eu conheço a pessoa com deficiência, né? Eu começo a entender o porquê, o que acontece com ela, como que ela faz para poder viver, para poder se desenvolver. E aí eu abro as portas para ela. E ela, por sua vez, vai se preparar, vai estudar, como, né, todo mundo tem que fazer, e se coloca apto para assumir esse cargo. Então, eu não tenho vergonha de dizer, mas eu conheci uma palavra que eu acho muito linda. Há pouco tempo, com a minha diretora, né, Dona Marta, beijo. Um beijo, Marta! Que é alteridade, sabe? É uma palavra assim... que eu acho que hoje em dia, principalmente depois dessa pandemia que nós vivemos, ela é muito presente, que é se colocar no lugar do outro. Então, assim, eu falo assim, que a inclusão ela se estabelece quando existe alteridade, quando você se coloca no lugar do outro, né, para poder, junto com ele, exercer a cidadania. Eu acho que isso é inclusão. Legal. E hoje em dia as pessoas confundem muito, né, a adaptação, né, a inclusão, né, porque não é só o fato, como você falou, não é só o fato de você pegar a pessoa com deficiência e, olha, tá aqui, você vai ficar aqui, tá, não, mas é o meio, né, incluir, sério, na verdade é você que está se incluindo ao meio, é o meio que está se incluindo a você, né, ele que vai se adaptar a você e você para você se sentir incluído e todos fazerem ali seus afazeres de forma igual, né? E é isso, né? E também, assim, às vezes, as pessoas pensam assim, mas deve dar muito trabalho, né? A gente precisa fazer grandes mudanças, e muitas vezes não. Às vezes, por exemplo, um baixa visão, né? Se ele entra num ambiente bem iluminado, e nisso nós temos o Visão Eficiente, né? E que são vagas que a gente procura, né? E coloca os nossos alunos à disposição. E quando a gente recebe, encaminha algum aluno para preencher essa vaga, a gente vai, eu inclusive vou com a Milene, né, que é assistente social, para a gente ver a adaptação dessa pessoa, o que ele precisa. Ele vai trabalhar com computador, então só o NVDA, que é gratuito, né? Então, o fone, e para ele aí a gente vê a acessibilidade da entrada, de como ele chegar e tal, e pronto. Se é um baixa visão, vamos ver se a iluminação está adequada, se tem contrastes, como que tá, se tem escadas. Então, não tem assim muita coisa para fazer. E assim, é claro, né? Agora eu falo como deficiente, a minha parte eu tenho que fazer, eu tenho que me qualificar, eu tenho que me colocar à disposição, né, para o trabalho. E aí vale lembrar que, nem se falou do contraste para a pessoa com baixa visão, né? Se tiver ali uma parede ali que ela tenha uma diferenciação de cores, né? Ela vai conseguir identificar, né, essas cores, né? Ela vai conseguir se movimentar melhor, né, ali no espaço, né? Sim, porque assim, a gente faz isso muito na aula de OM, que é o reconhecimento do ambiente. Então, se o meu aluno ele é um baixa visão, então, dentro da baixa visão dele, ele vai conhecer os pontos de referência, né? O que vai contrastar, o que vai diferenciar para que ele possa se locomover naquele ambiente. Se é um cego total, ele vai usar bengala, né? Ou a mão na parede, mas ele vai reconhecer da mesma forma o ambiente. E a gente fala muito assim a importância da descrição, né? Quando a gente está auxiliando, quando a gente vai explicar alguma coisa, né? A descrição do ambiente, principalmente para o cego total, é fundamental para ele se inteirar mais rapidamente do ambiente. Sim. Isso é muito importante. Legal. E hoje aqui, assim, no município de Santos, né, você acredita que há uma acessibilidade boa para as pessoas com deficiência visual?
precisa melhorar em alguma coisa? O que você acha que assim, no município de Santos quanto à estrutura que é oferecida para essas pessoas com deficiência visual? Então, eu acho que estamos caminhando, né, mas ainda está bem aquém do ideal. Principalmente as calçadas, né? A má conservação das calçadas, né? Tem lugares que existem muitos buracos, obras não sinalizadas, né? E aí o deficiente total, ele está com a bengala, de repente, né, cai no buraco. Então tem coisas assim que com decisões simples acaba, né, evitando acidentes. A questão das mesas na calçada, né, no caminho da pessoa, né, passar. Então, eu não digo que a Santos ainda está na frente, né? Na frente. Porque nós vemos. Tem lugar. Porque se a gente vê que tem a sinalização ali nos semáforos, Sim, né? sim. Para a pessoa com deficiência visual. Em alguns pontos, nos principais pontos de Santos, há a linha guia, né? Que você consegue. Parece que hoje tem leis, né? Que os estabelecimentos comerciais precisam também se adequar também, né, a essa questão das linhas guias para que a pessoa com deficiência visual ela possa se locomover, né? Então, e aqui em Santos a gente encontra muito disso, diferente às vezes de outros lugares que você não encontra muito, né? Óbvio, tudo, né, a gente pode sempre melhorar mais, né? Mas Santos você ainda consegue ver assim algumas coisas assim. É verdade, tipo, né? é verdade. E inclusive a questão do rebaixamento de guia, né? Uhum. Que nas esquinas, que foi algo pensado para o cadeirante, mas como existe uma faixa de piso alerta, isso facilita também para nós, porque a gente tem essa percepção que chegamos numa esquina, né? E aí ali esperamos alguém para atravessar. Então, assim, eu falo que Santos ainda está na frente, né? Não só a questão da acessibilidade, mas da própria oportunidade, né? Os serviços oferecidos para a pessoa com deficiência, eu acho que estamos no passos de formiguinha, mas estamos caminhando. Tá caminhando. E deixa eu te falar, a gente vê, né, sempre a pessoa com deficiência visual, ela com a bengala, né? Existem tipos de bengala? Como é que funciona, né? Então, a bengala, ela tem dupla função. Ela pode me trazer a segurança para minha locomoção, né? No meu caso, eu tenho visão periférica, mas eu perdi essa parte de baixo, né? É inferior? Inferior. Isso. Então, a bengala, à noite, por exemplo, eu tenho que rastrear, porque senão eu não consigo andar, né? Então, ela me traz segurança. Agora, ela também é uma identificação, né? Por exemplo, se eu estiver andando sozinha num lugar que eu conheço, sem a bengala, se você não me conhece, você não vai dizer que eu sou deficiente visual, né? Agora, ao passo que se você me vê com a bengala verde, né, que no caso é a minha, você vai me reconhecer como uma deficiente visual. E a cor, ela simboliza alguma coisa? Sim. Então, a bengala para o cego total, ela é da cor branca, né? A bengala de alumínio da cor branca. Agora, se ela tiver uma tarja vermelha, e isso inclusive eu tenho uma aluna de 14 anos que tem uma bengala branca e vermelha, porque além da deficiência visual, ela é cega total, ela também é surda de um dos ouvidos. Ela tem uma deficiência auditiva. Então, a pessoa que tem, além da deficiência visual, uma perda auditiva, seja parcial, seja de um dos ouvidos, ela vai usar a bengala branca com uma tarja vermelha. E se for uma pessoa com baixa visão, como eu, né, vai usar a bengala verde. Que essa é a diferenciação para dar uma maior visibilidade para a sociedade nos reconhecer. Assim, mas eu acredito eu que tem que haver um trabalho de conscientização, né, para que as pessoas elas saibam disso, né? Porque eu acredito que tem muita gente que não sabe
dessas variações das Exatamente. bengalas e o que significa, né? Então, às vezes a pessoa está passando ali na rua, ela vê uma pessoa com uma bengala verde, então ela vai identificar que essa pessoa é uma pessoa de baixa visão. Baixa visão. Né? E eu acredito que muita gente da sociedade não desconhece, não conhece isso. Isso é de suma importância, Importante, até para quem está ali, né, que seja deficiente visual, né? Porque às vezes até a questão de um auxílio para atravessar a rua, né? E até aproveitando isso, como é que funciona, né, essa questão de atravessar a rua, né? Porque às vezes a pessoa chega, ela vê uma pessoa deficiente visual ali com uma bengala, ela já põe a mão aqui já vai na puxando. mão e vem comigo, senão você vai morrer atropelada, né? E não é assim, né? Tem que calma lá, respira. Como é que funciona? Então, a gente costuma dizer assim, a gente treina, né, os nossos alunos para que eles tenham autonomia na rua. Mas quando a gente fala de atravessar uma rua, é algo que, por mais que o meu ouvido esteja preparado para perceber uma moto, um carro chegando, a gente precisa pensar na segurança, né? Então, qual que é a forma correta se eu me deparar com um deficiente na faixa, né, ali esperando para atravessar? A educação sempre, né? O bom dia, boa tarde. Você quer que eu ajude você a atravessar? Porque aí você falou com ele não vai se assustar e ele vai saber que você está falando com ele, porque ele é o deficiente, né? Então eu vou, porque tá me oferecendo ajuda. Se ele tiver realmente precisando, né? E se ele quiser atravessar, ele vai aceitar. Mas às vezes ele pode estar esperando um Uber ou esperando alguém. Mas se ele realmente for atravessar, qual que é a forma correta? Eu pego ele, vou levanto? Não. Eu me coloco ao lado, né? Encosto meu braço, meu cotovelo no braço da pessoa, e aí ele tem duas opções. Ou ele põe a mão no ombro, né? Ou ele segura no meu cotovelo, tá? Põe a mão no meu ombro ou no meu cotovelo. Só que não basta simplesmente levar, né? Porque pode ser que eu tenha que correr, ou eu tenha que desviar de alguma coisa, e aí ele não vai, ou parar. Então eu vou descrever, vou falar assim, olha, aqui não tem guia, tem um degrau, tá? Vamos dar um passo que nós vamos atravessar, que já abriu o sinal para nós. Ó, vamos mais para a sua direita, sempre usando ele como referência, o deficiente. Vamos mais para a sua direita, que tem um buraco aqui e não dá para a gente passar. Vamos para a sua direita. Ou vamos para a sua esquerda. E aí é importante, então, que haja a audiodescrição. Exatamente. Né? E outra, cheguei lá, né, atravessamos a rua, eu não posso ir embora e deixar ele falando sozinho. Você precisa de mais alguma coisa? Não, muito obrigado, Deus abençoe, então, bom dia para você. E você já fez a sua boa ação da forma correta. E aí, falando em audiodescrição, que eu acho que é de fundamental importância, né? Porque a pessoa ela vai, né, a grosso modo, chegar com os ouvidos ali numa situação. Sim. Então, você vai num teatro, né, você vai em uma apresentação, né, então a pessoa que estiver ali ao lado, ela tem que descrever o que está acontecendo ali, né, e além disso, eu acho que seria legal, até para que haja essa inclusão, que esses espaços tenham, né, eu não sei se hoje tem, né, mas eu sei que uma vez eu fui no Teatro Guarani, ali próximo à rodoviária, e eu vi que tinha uma pessoa com deficiência visual com um fonezinho. Isso. Fazendo a audiodescrição da peça teatral, né? Isso. Encontra-se isso com facilidade? Como é que você enxerga? Hoje em dia já está bem melhor, né? Ainda não é 100%, mas a gente já encontra esse recurso, né, de audiodescrição, que eu vejo assim que é tão importante quanto, né, o próprio visual, porque aquela pessoa que está ali, né, seja assistindo uma peça ou um filme ou qual seja a programação, ela também é um cidadão e ela também quer aproveitar 100%, né, daquele evento. Então, a audiodescrição é fundamental. E eu também já participei, inclusive nós tivemos uma visita esses dias de uma dança
lá no lar. E a audiodescritora, ela não só descreveu como as meninas estavam vestidas, mas ela descreveu os movimentos. Eu fiquei assim encantada, porque a gente conseguiu, mesmo sem enxergar, ver as piruetas, sabe, os rodopios, e levantou a perna, né, e corre cada uma para um lado. Então, assim, a audiodescrição, não só nessa questão de eventos, mas de descrever, né, de apresentar o ambiente para aquela pessoa, eu acho que é um bem-vindo, né? Deixar ela bem à vontade. E é legal porque uma vez eu fui em uma exposição teatral, eu não sei se você chegou aí, eu acredito que você foi. Numa exposição teatral em que tinha alguns modelos, algumas pessoas que estavam fazendo uma pose, né? Sim, e a pessoa dançar e sonhar, exatamente. não é isso? E aí a pessoa ia lá, a pessoa com deficiência, ela tocava e ela conseguia ali fazer a leitura daquele movimento, daquela expressão que o artista estava fazendo ali, né? Exatamente. E foi dessa mesma grupo de dança que eles vieram, só que dessa vez foram danças com audiodescrição. E as meninas, elas se apresentavam, uma coisa que eu acho muito legal, que a gente tem visto bastante nos eventos, principalmente referente a pessoas com deficiência, no geral. Por exemplo, a pessoa vai se apresentar no microfone. Ela fala fora do microfone para que as pessoas que não enxergam saibam onde ela está, e aí sim ela fala no microfone. Porque assim, o que acontece? A gente vai olhar para a direção de onde está saindo o som. Então, de repente, você está na minha frente, mas o som está vindo da minha esquerda. Então, fatalmente, eu não enxergando, eu vou olhar para a esquerda. Ao passo que, se você se apresenta sem o microfone, você vai direcionar o olhar exatamente para onde você está. E as pessoas também se descrevem. Eu sou uma mulher mediana, tenho cabelos curtos e sou de blusa estampada azul, calça jeans. Então, então isso é muito bacana, porque deixa o deficiente mais inserido, né, no contexto, na programação, e é muito bacana isso. Que legal. Então, ver, pessoal, como é importante, né, nós trazermos pessoas assim como a Val, né, que tem essa história, além de ter essa história de vida fantástica, que ela traz essas experiências e traz essa conscientização ao público, né, porque as pessoas não têm ainda, né, uma grande parcela da sociedade, ela não tem essa ideia, né, de como é que funciona, né, toda essa questão, né, envolvendo a pessoa com deficiência visual, o que ela pode estar fazendo para ajudar. Às vezes a pessoa ela tem até a intenção, a boa intenção de ajudar, mas ela não sabe como, né? E ela sabendo de que forma que ela pode, primeiramente, né, abordar essa pessoa. Então, quando ela vai abordar ali a pessoa, né, ela fala o seu nome, né, ela pergunta qual é o seu, bom dia, né, ou boa tarde, boa noite, que seja. Né? Então aí ela se apresenta, ela se descreve, né? Olha, eu sou assim, estou assada. E é isso. Então as pessoas, quando forem, né, eu acho que ao assistirem esse vídeo, quando as pessoas encontrar com uma pessoa com deficiência na rua, uma pessoa com deficiência visual, ela já vai perder primeiro aquela... Porque, querendo ou não, né, eu acredito assim, a pessoa que quer ajudar, ela fica um pouquinho receosa em ajudar, né? E também, eu acredito também que a pessoa, quando chega uma pessoa que não tem esse hábito, né, de saber como chegar, abordar, conduzir, para a pessoa com deficiência visual também deve ser um pouquinho complicado, né? Isso aconteceu, foi até uma coisa engraçada. Eu estava com a aluna na rua, né? Essa aluna, ela tinha muito medo, receio de andar, né? Medo, tinha uma insegurança de andar na calçada, os barulhos incomodavam. Então eu tive todo um trabalho, né, de conscientizá-la e tal. Quando nós saímos na rua, né, para fazer o treinamento de deslocamento externo, e chega uma mão em cada ombro, né? E segurou assim no meu ombro e no dela. Vocês precisam de ajuda? Mas assim, tipo, bateu primeiro, aí
Avisou, Até deu eu aquele me aviso assustei. depois. Ela se agarrou no meu braço, oi, tia Val. Aí eu falei, não acredito, todo o trabalho. Não é verdade? Coitado, era um senhor, mas ele queria ajudar, mas foi da forma Da errada. forma errada e acabou assustando, né? E acabou complicando ao invés de. Sim, mas depois ela superou, graças Mas a Deus. você que agora está assistindo, né, essa live, esse vídeo, né? Repito, é um serviço de utilidade pública, né? Onde nós estamos abordando um assunto, né, para lá especial, que é o assunto da pessoa com deficiência visual, né? E aí você agora, hoje, você aprendeu, né, como lidar com essa situação, com essa questão, de como você vai chegar, abordar a pessoa com deficiência visual, como é que você vai conseguir ajudá-la, né, de uma forma satisfatória e em segurança, né? Porque também tem essa questão da segurança, porque às vezes você andando na rua, você tá ali, está focada, né, no teu itinerário, né, e aí algo acontece ali de você não espera, você pode até sofrer um acidente por conta disso, né? Então tem que ter essa consciência, né, aí. E em cima disso, Val, vem cá, como é que você dá aula de orientação e mobilidade, né? E aí as pessoas com deficiência visual, elas andam para cima e para baixo, sozinhas, né? Elas vão ali. Como é que é isso, né? A pessoa sai ali da residência dela e vai sai do Canaú e vai para a ponta da praia, né? Como é que ela consegue se orientar ali? Como é que ela consegue se localizar ali? Então, primeiramente, assim, o conhecimento, né? Se for uma pessoa que ela adquiriu a deficiência em algum momento da vida, ela tem uma memória visual, né? Eu vou dar um exemplo do Fábio, meu marido. Ele anda de ônibus, ele conhece Santos porque com a palma da mão, porque ele já foi chofer, né, das docas, então ele, como motorista, ele conhecia tudo que é cruzamento, né? Então ele vai, eu vou para o lar trabalhar e ele vai para academia, pega o ônibus e vai para academia, depois volta para casa. O Fábio, pessoal, é engraçado demais. O Fábio, eu passei uma situação com ele que foi o seguinte: o Fábio, estou eu levando o pequeno grande ser, porque o cara tem quase 2 metros de altura, né? Estou eu levando o Fábio de carro para a casa dele, e aí ele me chega, ele está indo pela área portuária ali, pela perimetral, e quando chegamos ali para entrar para a parte do canal, aí ele me chega e fala: Marquinhos, estamos aonde? Aí eu falo: estamos na área perimetral. Ah, então tá bom. Então quando você chegar aqui, você vai entrar no canal, vai seguir reto, vai ter um sinal vermelho, o próximo sinal vai estar aberto, você entra à esquerda. Quase que eu parei o carro, confere. Quase que eu parei. Eu falei: ô Fábio, dirige no meu lugar, porque eu acho que você está enxergando mais do que eu, né? E ele, a deficiência dele é total, né? Total. É fechar. Mas ele tem uma percepção impressionante. Eu fiquei pasmo com isso. Eu falei: Fábio, não, você tá brincando comigo. Você, por favor, você tá vem... me zoando. Tá me zoando. Eu vou te falar que eu vou falar pra dona Marta no dia seguinte que ela fala: olha, o cara foi curado, porque não é possível, né? Tô aqui, tô dirigindo, ele me fala, descreveu perfeitamente tudo, até o sinal que estaria vermelho, né? Então, eu falei: Fábio, entra, por favor, eu vou parar o carro, você, por favor, assuma o volante, porque tá melhor que eu, né? Mas você sabe, Marcos, o que é importante, é uma característica da personalidade dele, é ser detalhista. Hoje eu fiz um PROEM, PROEM, que é o programa que a gente faz de orientação à mobilidade com os funcionários que entram, né? E o menino que entrou hoje, ele também é muito detalhista. Então ele foi ótimo na atividade sensorial, com a bengala vendado, ele sabia exatamente por onde ele estava passando. Por quê? Porque já é uma característica das pessoas. Pessoas detalhistas, elas, né, se passarem por esse processo da cegueira, da deficiência, elas conseguem, sabe, muito rápido se reabilitar. Agora, quem não tem, aí a gente tem que buscar para que supere isso. E o Fábio é triste. E teve uma experiência que você passou que você quase você foi dessa para uma melhor, né? Foi, menino. Conta aí pro pessoal como é que foi essa experiência, que quando ela me contou, eu falei assim: não, aí
para tudo, né? Que nem diz a música, para o mundo que eu quero descer, né? Como é que foi essa? Você fala da Carvalho? Não, do dia da estrada, que ele pegou o carro, como é que foi? Sim. Pediu o carro emprestado? Então, nós estávamos no sítio lá, né, da família, e aí meu cunhado foi até a vila, né, até o lugar mais próximo, que eram 5 quilômetros, para buscar o gás. E o Fábio foi com ele, né, no carona, né, e ele dirige, meu cunhado dirigindo e foram. E aí passou um bom tempo e a casa onde a gente estava é numa colina, bem alta. Então, para subir, desce um morro e aí sobe outro. Sim, e aí montanha-russa, faz uma virada para estacionar. Aí nós estamos ali fora, tomando a fresca, daqui a pouco veio o carro. Desceu, subiu, ainda estacionou, parou. E o Fábio saiu do volante chorando, meu cunhado também chorando. Eu falei, gente, eu fiquei assim, passada. Eu falei, como assim? Aí, depois, né, da emoção, aí o meu cunhado falou, não, eu falei pra ele, você quer levar o carro? Tu esqueceu como dirigir? Tu sabe dirigir, não sabe? Eu sei. Então vai lá. Eu vou aqui só com a mão embaixo, deixa a marcha, né? Que eu vou aqui no volante, qualquer coisa eu puxo freio de mão. E ele trouxe o carro desse serviço para ele. Crianças, adultos, idosos, não façam isso, por favor, tá bom? Não façam isso. Mas falando nisso, né? Essa experiência que é legal relatar, né? Embora não é recomendado fazer isso. Não façam isso, pelo amor de Deus, você que é uma pessoa com deficiência visual, né, tem os riscos, mas é legal porque o Fábio, né, me permita dizer, ele é uma pessoa que ele perdeu a visão, né, do 100 pro 0. Do 100 pro 0, né, tinha glaucoma, isso, né, e por conta do glaucoma ele acabou perdendo a visão, então ele era um cara que trabalhava, que tinha sua autonomia, né? Tinha seu carro, sua moto, né? E de repente perdeu a visão. Infelizmente ele não está aqui para contar a história dele, mas é uma história assim muito bonita de se contar, né? De superação. Então eu fico imaginando a emoção que ele teve. E ainda encontrou essa pessoa. Ainda encontrou essa pessoa maravilhosa. Que é a Valéria. Quase não se acha a pessoa. e assim, né? Então ele teve essa sensação de voltar, né, ali por alguns segundos, né, ou minutos, de ter o controle ali de um veículo, alguma coisa. Essa sensação, que é a paixão da vida dele. Ainda mais que ele foi motorista, sim, né? Ele então, sempre amou dirigir. Sempre amou. Então, assim, eu fico imaginando essa emoção de uma coisa que ele já não achava que nunca mais ia fazer, né? E acabou fazendo. Mas repito, né? Não, é totalmente não recomendável. Inadequado. Inadequado. Mas é isso. Val, olha só, nós estamos chegando aqui já no nosso final, né? Mas eu desde já gostaria de agradecer imensamente a você, primeiro pela amizade, né? Que nós temos de anos, esse carinho, né? Que nós temos um pelo outro, né? Eu falo que o Fábio é o meu irmão branco, ele brinca comigo que é o irmão negro, né? E eu sou café com leite. Mas assim, são pessoas que eu repito, tenho o orgulho, a honra de estar, né, inserido na vida de vocês, sim. Né, porque nós aprendemos muito um com os outros, né? Quando eu estive do lado das moças cegas, dando aula de capoeira adaptada, né, a primeira coisa que eu falei para os alunos é que ia ser uma troca, né? Eu iria ensinar, né, aquilo que eu aprendi, que eu poderia estar trazendo a eles, né, mas também que eu ia talvez aprender muito mais com eles do que eles comigo. Isso foi uma grande verdade, né? Cada um traz a sua história de vida, cada um traz o seu, né, os seus sentimentos, as suas emoções, né, enfim, uma bagagem, né, e que cada pessoa dessa fez com que eu fosse uma pessoa melhor hoje. E você e o Fábio estão nesse hall de pessoas que me fizeram uma pessoa
melhor nos dias de hoje, só pelo fato de eu ser amigo de vocês. Então, eu agradeço de coração, né, a tua presença aqui, tá bom? Estamos fazendo aqui uma live simples, né, mas com todo o carinho, com todo o amor, né, que a gente tem, porque quando eu resolvi fazer essa live, esse podcast que a gente está iniciando agora, tá uma bagunça total, mas eu não quero nem saber, a gente vai aos poucos se adequando, né? Mas eu falei, gente, tem tanta pessoa com tanta história, com tanto, né, tão especial, que tem tantas aí história para contar, experiência para compartilhar, e que a gente não pode ficar com isso guardado, a gente tem que passar, né? E a internet, hoje o meio de comunicação está aí, e a gente é uma ótima ferramenta, e hoje a gente trazer, né, esse conteúdo, né, de olha só quanta coisa que nós falamos. Eu acredito que as pessoas que estão assistindo e as pessoas que ainda vão assistir esse vídeo vão compreender um pouquinho mais do mundo, né, do que ser a pessoa com deficiência visual, como é que ela pode lidar com essas situações, né? Então, assim, hoje foi uma aula que você nos deu e eu agradeço muito, né? E para fechar com chave de ouro, tá bom? A Val, ela, além de professora de orientação e mobilidade, ela é uma excelente música, né? Ela, assim, canta e encanta as pessoas que a ouvem cantar e tocar. Então eu gostaria que ela desse uma palhinha aí. Ela toca um sambinha, ela toca uns negócios aí. Vamos ver o que ela nos preparou aqui. Desculpa aí, Fausto Silva, mas eu vou usar o seu jargão. Quem sabe faz ao vivo, se vira nos 30, porque essa pessoa aqui, ela não só se vira nos 30, como ela se vira nos 10, nos 20, e assim vai. Então, sem mais delongas, vamos pegar aqui a guitarra aqui. Bom, eu quero agradecer, né, de coração, né, a oportunidade. E você sabe que você é um amigo muito querido, e conte sempre com a gente, né? E mandar um beijo pro pessoal do Lar das Moças Cegas. E eu falo assim, que tenha um sol brilhando, né, na vida de todos nós, né? A gente tem que estar onde o sol está brilhando, que o sol traz vida, traz alegria, né? E é isso que eu desejo para vocês. É isso aí. Vamos agora com a canção aí com a Val. Vamos lá. Em dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, aonde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, aonde tenha sol, é pra lá que eu vou. Nunca desista dos seus sonhos, sempre corra atrás deles, que um dia você consegue chegar lá, tá bom, pessoal? Até lá, fiquem todos com Deus e até a próxima! Aonde tenha sol, é pra lá que eu vou. Aê, muito bem! Obrigado! Muito bom, Valzinha! Parabéns! Tchau, pessoal! Tchau, gente!